Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, chamado livro de Atos dos Apóstolos. Nós leremos o capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Nós estamos dando início a uma nova série expositiva. Nós encerramos na semana passada, com a graça do nosso Deus, a série de exposições em Lucas e o Evangelho de Lucas. E nós vamos prosseguir no segundo volume dessa mesma história, que também é de Lucas, que é o livro de Atos, capítulo 1, versos 1 a 14. O livro de Atos mostra, na verdade, ele traz uma história dos atos do Cristo exaltado por meio dos seus apóstolos. Esse é o tema, ele é chamado de Atos dos Apóstolos. Mas se você observar, somente 3 apóstolos são citados, além de Paulo, entre os 12, apenas 3. E os outros são citados apenas aqui no início e depois não mais. Apenas Pedro, Tiago e João. E depois Paulo. Nós saberemos porque estamos falando sobre os atos do Cristo exaltado por meio dos seus apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor. O tema da mensagem específica desta noite é a plenitude de Cristo no mundo. Esse é o título da nossa mensagem. Vamos entender o porquê. A plenitude de Cristo no mundo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Amém.
Meus irmãos, nos últimos dias antes da sua morte, Jesus fez uma intrigante promessa aos seus discípulos e a nós também, porque ele a estende a todos os que viessem a crer nele. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus fez esta promessa: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O aspecto intrigante dessa promessa é exatamente a menção a outras maiores obras. Estaria o nosso Senhor nos dizendo que se nós crermos nele, seremos capazes de realizar milagres maiores do que os que ele realizou quando esteve nesse mundo? Esta é a interpretação que faz a maioria dos curandeiros de plantão. Porém, uma simples leitura da história subsequente do ministério dos apóstolos, e nós temos aqui todo um livro que mostra esse ministério, uma simples leitura descartará essa possibilidade, a possibilidade dessa interpretação. Pois não temos um único registro bíblico de que qualquer dos apóstolos jamais tenha, por exemplo, ressuscitado um morto de 4 dias. Ou que tenha andado por sobre as águas. Paulo sofreu naufrágio 3 vezes, como ele relata em 2 Coríntios 11, 25. Ou não temos um único registro de algum apóstolo que com uma simples palavra tenha acalmado uma feroz tempestade. Então, do que Jesus está falando? Além disso, em sua pressa para justificar suas charlatanices, os obreiros da iniquidade passam de largo pela frase explicativa que conclui a promessa e a justifica: pois vou para junto do Pai. Ele diz: aquele que crê em mim fará outras obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. As obras maiores têm a ver com Jesus subir ao Pai. Essa frase de Jesus significa que a igreja faria obras maiores do que Jesus em seus dias terrenos, porque ele, Jesus, seria exaltado. E dessa posição, o próprio Jesus continuaria agindo com poder, só que agora por meio da sua igreja. Mas, a fim de compreendermos mais completamente o sentido da promessa, é necessário nós entrarmos nesse texto, e antes mesmo disso, é necessário nós relembrarmos o que aprendemos sobre a importância e as implicações da ascensão de Cristo. Pois esse fato está incluído na afirmação: vou para junto do Pai. Como Jesus foi para junto do Pai? Quando ele foi? Após a sua ressurreição, exatamente na sua ascensão. Então a promessa de Jesus está ligada à sua ascensão. E nós precisamos entender a importância da ascensão de Jesus. E para isso eu quero relembrar aquilo que aprendemos na última mensagem. Eu quero começar relembrando o princípio geral. Nós vimos que a ascensão de Jesus, o ato dele subir ao Pai depois da sua ressurreição, ela é parte essencial da sua missão messiânica. Porque a sua ascensão é necessária à aplicação dos benefícios da obra redentora consumada na cruz e confirmada na ressurreição. Porque, embora a expiação dos nossos pecados tenha sido executada na cruz, os benefícios dessa expiação ainda precisavam ser aplicados a nós. Para que isso aconteça, Cristo continua sua missão messiânica, agora em seu estado exaltado, no qual ele exerce, como vimos, os seus 3 ofícios. Nessa perspectiva, eu quero relembrar, a priori, 3 das 4 razões que eu apresentei, baseado na exposição de Lucas, o último capítulo,
3 das 4 razões pelas quais a ascensão de Cristo era necessária, deixando a quarta para um momento mais oportuno a mensagem. Nós devemos relembrar isso. Essa é uma doutrina importante. Saber a importância da ascensão de Jesus. Entender que não bastava ele executar a obra redentora, era preciso aplicar os benefícios dessa obra a nós. E para a aplicação dos benefícios da obra redentora a nós, quais sejam a regeneração, a conversão, a justificação, a santificação e, por fim, a glorificação, para a aplicação histórica da obra redentora, Jesus precisa continuar a sua missão messiânica, não mais no estado de humilhação, não mais na terra, porém agora no céu, exaltado à destra de Deus. Então, quais são as razões específicas pelas quais era necessário Cristo subir ao céu? Primeiro, relembremos, era necessário Jesus ser assunto ao céu para que ele fosse exaltado acima de todo principado, potestade e poder. Ele precisava ser colocado numa posição exaltada. Lembre-se, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo sua divindade, ele sempre esteve exaltado acima de todo principado. Mas, segundo sua humanidade, ele não esteve sempre nessa posição. Ele veio em estado de humilhação, ele conquistou nossa redenção, ele despojou os principados e potestades na cruz, e agora ele recebe, na sua humanidade, um nome que está acima de todo nome. Isto é importante nós entendermos. E para que Jesus precisava ser exaltado acima de todo principado, potestade e poder? Para que ele pudesse exercer seu ofício real, recuperando o domínio perdido por Adão na queda, subjugando todos os seus inimigos. 1 Coríntios 15, 25, convém que ele reine até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, ele precisava exercer o seu ofício real, recuperando o domínio perdido por Adão na queda. Um homem precisava recuperar, por isso ele se fez homem. Segundo, subjugando os seus inimigos. E terceiro, empoderando a sua igreja dessa posição exaltada, para que a igreja possa vencer seus inimigos. É porque Cristo foi assunto ao céu e exaltado à destra de Deus, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Em segundo lugar, Cristo precisava subir ao céu para que tivéssemos nele um intercessor. E isto envolve o ofício sacerdotal de Cristo. Falamos do seu ofício real, agora nós temos um sumo sacerdote. E por que ele pode interceder por nós? Porque ele morreu em nosso lugar, porque ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, porém sem pecado. E é por isso que em Hebreus capítulo 4 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, porém sem pecado. Então, o ofício sacerdotal de Cristo envolve o fato de que, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se apresenta ao Pai ressurreto, com a oferta do seu próprio sangue, ele adentra os céus, com a oferta do seu próprio sangue, para nos abrir um caminho, e para nos manter aceitos diante do Pai. Desse modo, meus irmãos, o sangue de Cristo derramado na cruz é um memorial contínuo diante do Pai, para a nossa plena aceitação na presença de Deus, e para que nos acheguemos confiadamente ao trono da graça. Novamente aqui eu cito o comentário de João Calvino, nas suas Institutos da Religião Cristã, sobre a intercessão de Jesus. Entrando em um santuário que não foi construído por mãos, ele, Jesus, aparece diante da face do Pai, como nosso constante advogado e intercessor. Assim, ele direciona os olhos do Pai para a sua própria justiça, para evitar que ele olhe para os nossos pecados. Ele, Jesus, nos reconcilia ao coração do Pai, por meio de sua oração,
e prepara um caminho e acesso ao trono dele. Preenche com graça e bondade o trono que os pecadores miseráveis teriam enchido de medo. Então Jesus precisava subir ao céu. Ele não podia continuar na terra para que ele pudesse interceder por nós no céu. E hoje, na sua natureza humana, ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Em terceiro lugar, nós aprendemos que que a ascensão de Cristo era necessária para que o Espírito Santo fosse derramado sobre nós, a sua igreja. Ele mesmo falou: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá ser derramado. O Espírito só pode vir depois que o sangue foi derramado. Este é o ponto. É interessante que em João capítulo 7, se não estou enganado, você pode conferir aí, entre os versículos 37 a 39, no último dia da festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus se coloca diante dos judeus e diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Antes disso ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica nos versículos posteriores. Isto ele falou com respeito ao Espírito Santo, porque o Espírito não fora ainda dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A fim de que o Espírito desça, é preciso que Jesus seja glorificado. Então nós vimos da perspectiva do seu ofício profético, que uma vez que Cristo aplica a sua obra redentora, por meio do derramamento do Espírito, ele nos capacita a proclamar o Evangelho. Mas eu também ressaltei, igualmente, que a promessa do Espírito está ligada ao ofício real de Cristo, no que se refere ao empoderamento da igreja, na luta contra o pecado, o mundo e o diabo. Então, é importante você ter essas coisas em mente, porque aquilo que vai acontecer em Atos é o resultado do ministério celestial de Jesus. O livro de Lucas mostra o ministério terreno de Jesus, a missão messiânica de Jesus em sua fase terrena. O livro de Atos vai mostrar o início do ministério messiânico celestial de Jesus. Esta é a transição. Entenda isso, irmão, irmã. O que nós teremos aqui é Jesus agindo agora na sua igreja. Então você começa a entender o sentido do título da mensagem: a plenitude de Cristo no mundo. Então isto nos leva, meus irmãos, para esse episódio narrado em nosso texto. E por ele, observe desde o verso 1, que Lucas está dando continuidade à sua história dos atos de Cristo em 2 volumes. Neste parágrafo que nós lemos, nós temos o que nós chamamos de um prólogo, né? Prólogo é o prefácio, é a introdução de um livro, onde o evangelista nos narra novamente os últimos dias do ministério terreno de Jesus. Se você ler o capítulo 1 de Atos e, em paralelo, ler o capítulo 24 de Lucas, você verá que ele está contando mais ou menos a mesma história, é o mesmo episódio. E ele está fazendo uma transição. Então preste bem atenção. De um lado, Lucas relembra o conteúdo do primeiro livro, conforme ele mesmo diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Para quem não acompanhou a exposição em Lucas, vá, por favor, para Lucas capítulo 1. E você vai ver que é o mesmo autor. Ele dirige a mesma pessoa. Confira. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares
e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, veja o mesmo destinatário, uma exposição em ordem, para que tenhas certeza das verdades em que foste instruído. O que Lucas está dizendo é, olha, já tem muitas narrativas sobre o que aconteceu no ministério de Jesus, mas eu também decidi fazer, depois de uma acurada investigação, a partir das testemunhas oculares, a partir do que eu ouvi dos ministros da palavra, eu quis também fazer uma exposição em ordem, ó Teófilo, e apresentar a você, para quê? Para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Se ele fala de verdades em que você foi instruído, ele está falando com alguém que é convertido, provavelmente um novo convertido. Provavelmente é um novo convertido. E esse Teófilo, nós não sabemos muita coisa sobre ele, mas ao chamá-lo de excelentíssimo Teófilo, isso leva a maioria esmagadora dos estudiosos a entenderem que ele está se referindo a alguém da nobreza. É um homem de origem grega, pelo nome, Teófilo, e é alguém da nobreza. Naquela época era comum, você sabe, escrever um livro não era muito barato. Se hoje já não é, naquela época mais ainda. Hoje você pode até publicar, independente. Mas naquela época você não tinha imprensa. Para você fazer cópias era muito caro. O material do papiro era muito caro. Então, para que alguém que queria escrever algo, que queria ter de longo alcance, normalmente escolhia um patrono. Alguém que patrocinaria aquela escrita. E normalmente era a esse patrono que a pessoa dedicava o livro. Mas o alvo dela não era só a pessoa, o patrono. O alvo dela era que tivesse plena disseminação da sua obra. Porém, o patrono era o primeiro destinatário. Possivelmente, Teófilo, sendo um nobre, foi o patrono da publicação, por assim dizer, do livro de Lucas, dos 2 livros. Mas também ele está dizendo para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. A palavra aí, literalmente, no grego, é as verdades em que você foi catequizado. É daí que vem a palavra catecúmenos, essa palavra tão estranha que a gente usa para a classe de novos membros, né? A palavra aí é catecheses, as verdades debaixo das quais você foi instruído, as verdades pelas quais você foi catequizado. Então, Teófilo é um novo convertido e Lucas está escrevendo para que ele se firme na fé em Cristo. E agora, voltando para Atos 1, o que Lucas está fazendo referência é ao Evangelho de Lucas, quando ele diz: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, o primeiro volume, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E Lucas dá aqui um quadro geral, a gente chama de um quadro geral em retrovisão. Da palavra retrovisor, né? Você tem no carro retrovisor, por quê? Porque é um espelho que olha para trás, né? Então é por isso que ele é chamado retrovisor. Então, você tem aqui um quadro geral em retrovisão, que tem como marco final a ascensão de Jesus. Ele está resumindo sobre o que é o Evangelho. Eu escrevi sobre as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E até o dia em que, depois de ter dado mandamentos, deixado instruções aos discípulos, aos apóstolos, por meio do Espírito Santo, ele foi elevado às alturas, ele foi assunto aos céus. Então, veja, Lucas parece estar olhando para o último episódio do seu evangelho. Nós vimos isto em Lucas 24, a partir do verso 44, o Senhor Jesus dá as últimas instruções e mandamentos, ordenando-lhes que eles pregassem o evangelho e que eles não se ausentassem de Jerusalém até receberem a promessa.
e depois disso, enquanto os abençoava, ele foi elevado aos céus, diz aqui em Lucas 24, do verso 50 em diante. À medida que ele os abençoava, ele os elevou aos céus. Então ele está colocando claramente o conteúdo do seu evangelho. Então, de um lado, observe, Lucas está olhando para trás e lembrando a Teófilo sobre o que ele escreveu, mas de outro lado, ao dar continuidade à sua história, a partir dos últimos dias terrenos e da ascensão de Jesus, Lucas vai traçar nesse prólogo, por assim dizer, uma nova história, da qual o nosso texto é o prelúdio. E o que nós temos nesses primeiros versículos, por assim dizer, é um esboço de todo o livro, onde Jesus antecipa o que acontecerá após o derramamento do Espírito prometido. Jesus diz: vocês receberão o Espírito Santo, aqui adiantando, fazendo um spoiler, né? O Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, você vai ver os primeiros capítulos. Capítulo 2, o Espírito Santo desce, eles são testemunhas em Jerusalém. Os atos de Cristo por meio dos apóstolos em Jerusalém vão até ali por volta do capítulo 8, e em toda a Judéia e Samaria, no capítulo 8 chega em Samaria e até os confins da terra. A partir da conversão de Paulo, você vai ter o evangelho se espalhando até os confins da terra. Então você tem um esboço, e o nosso trecho, ele traz exatamente maiores detalhes sobre os últimos dias de Jesus com os apóstolos. E Lucas relata esses últimos dias em 4 cenas que culminam com a ascensão de Jesus, terminando com um que a gente chama de epílogo, né? Que é aquela conclusão onde a igreja se acha, a última cena é a igreja reunida, esperando, após a ascensão, esperando o derramamento do Espírito, no verso 13 e no verso 14. Se incluirmos o quadro geral que inicia o livro, nós podemos identificar pelo menos 5 fatos importantes que vão nos levar de volta para a nossa introdução sobre como Cristo continua agindo de maneira plena no mundo e o que isto tem a ver conosco, com a sua igreja. Algumas verdades sobre o ministério messiânico de Jesus. Então é por isso que nós demos esse título, A Plenitude de Cristo no Mundo. Então eu tentei resumir ao máximo a frase, mas eu vou tentar de maneira simples expor aqui, passo a passo com vocês, esse prólogo, esses últimos dias de Jesus, e resumindo as cenas. Então, a primeira verdade que eu queria trazer aqui, que tem a ver com os versículos 1 e 2, é esta: o ministério terreno de Jesus foi o começo da sua missão messiânica. O ministério terreno de Jesus foi o começo da sua missão messiânica. Jesus veio, irmãos, inaugurar o reino de Deus. O reino de Deus está presente no mundo, mas de maneira inaugural. E o ministério terreno de Jesus, ele é exatamente o fato, o evento que inaugura o reino. Por isso, o reino é dele. Ele reina até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o ministério terreno é o começo da sua missão messiânica. É ponto pacífico que nosso Senhor se revelou por meio de suas palavras e de suas obras. Mas é digno de nota que Lucas se refere aos atos e palavras de Jesus, narrados em seu evangelho, como, observe verso 1, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Não seria mais natural, se ele está falando de toda a obra de Jesus até a ressurreição, que ele dissesse assim: olha, Teófilo, eu escrevi sobre as coisas que Jesus fez e ensinou, ponto. Não, ele diz sobre as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, e esse começo do que ele fez e ensinou durou até o dia
em que ele foi elevado às alturas. Preste atenção nisso, porque essa construção quer ressaltar que o que se seguirá no livro de Atos trata do que o nosso Senhor continuará a fazer e a ensinar. Ou seja, Lucas quer mostrar que a partir da sua exaltação e a sua ascensão ao céu, Cristo continuará agindo e ensinando pessoalmente no mundo. É isso que ele está dizendo. Ele está preparando o Teófilo para dizer, olha, agora eu vou escrever sobre o que o Jesus continuou fazendo e ensinando. Entendeu? Agora, a pergunta que deve levantar no leitor e em nós é esta: de que forma Jesus vai continuar agindo e ensinando no mundo, se ele vai subir para o céu? É essa pergunta que o evangelista levanta e que ele procura responder. E como ele responde? Depois dele trazer esse quadro geral, então, dos verso 3, ele vai narrar o seguinte, essa é a segunda verdade, ou o segundo fato que ele narra aí. Após seu sofrimento e morte, Jesus se apresenta vivo aos discípulos. Como é que Jesus continua o seu ministério nesse mundo? Então, primeiro ponto, antes da sua subida, após o seu sofrimento e morte, Jesus se apresenta vivo aos discípulos. Verso 3. Neste ponto, veja, é uma ênfase, veja a ênfase de Lucas. A estes também, veja, aos apóstolos que escolhera. Por que ele usa o termo apóstolos? São mensageiros autorizados. Eles têm a mensagem autorizada e eles têm a mesma autoridade daquele que os enviara. E a estes, aos seus mensageiros, depois de ter padecido, Lucas está fazendo uma alusão à paixão e consequente à morte, porque ele fala, se apresentou vivo, está implícita a morte. Após haver padecido, se apresentou vivo, e ele faz questão de enfatizar, com muitas provas incontestáveis, ou seja, ninguém podia negar que era ele, que ele tinha morrido e que ele agora estava vivo. Ele tinha ressuscitado. O que Lucas está aqui ressaltando é, primeiro, antes de tudo, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus são partes das coisas que ele fez e ensinou. Por que isso é importante? Muita gente ressalta o ensino de Jesus sobre o amor, sobre a paz, né? Sobre o bem, aquelas coisas assim, bem genéricas, né? Sobre coisas positivas. Mas o ensino de Jesus não está completo, não é o ensino de Jesus, se não incluir a morte e a ressurreição de Jesus, o seu sofrimento e o porquê do seu sofrimento. Ele morreu pelos pecados do seu povo. Ele morreu para resgatar o seu povo. Isso é muito importante. Eu me lembro que, ainda em Caracaraí, um amigo meu e vizinho, conversando sobre Jesus, ele disse, Marcos, eu não me importo se Jesus morreu na cruz ou não morreu na cruz. O que para mim é importante é o ensino que ele deixou. Mas eu falei, mas é exatamente esse o ponto. A cruz é o centro do ensino de Jesus. Não há ensino verdadeiramente cristão se não incluir a cruz e o porquê dessa morte, para resgatar o seu povo dos seus pecados. Então, Lucas, ele faz questão de resumir o evangelho. Jesus padeceu, Jesus sofreu, mas ele não ficou no túmulo. Ele morreu, mas ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou e ele se apresentou. Olha o verbo que ele usa. Ele se apresentou, ele se manifestou de maneira visível, dizendo, eu estou aqui. Não foi isso que nós vimos em Lucas 24? Um espírito não tem carne e ossos. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Olha a marca, sou eu mesmo.
Um espírito não tem carne e ossos. Então, Lucas está aqui chamando a atenção para o fato da ressurreição histórica de Jesus. E ele diz, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Não foi uma aparição qualquer, como se fosse uma visagem. Não, não. Ele apareceu nos registros que a gente vê nos evangelhos, entre os discípulos, com os discípulos no caminho de Emaús, apareceu a Maria Madalena, mas durante 40 dias ele comeu e bebeu com eles. E ficou claro, ficou incontestável. Lucas usa uma palavra que traz a ideia de que é algo que não pode ser refutado como evidência. Então, isso aqui é importante porque o Senhor Jesus está dizendo, eu estou aqui. Então, neste ponto, primeiro, Jesus se apresentou com muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, portanto, mostrando sua vitória sobre a morte e aparecendo a eles seguidamente, para que não ficasse dúvidas, durante 40 dias. Não é à toa esse número de dias. 40 anos. Esse número ele é emblemático na Escritura e ele é um número que vai se repetir. Tecnicamente, os críticos literários chamam de inclusão, ou uma espécie de cena típica. Veja, quando houve o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites. Quando Elias come depois da ameaça de Jezabel, ele caminha por 40 dias. Moisés sobe ao monte, fica lá 40 dias e 40 noites. O povo de Israel peregrina na terra, no deserto, por 40 anos. E Jesus, quando ele vai para a tentação, ele fica 40 dias ali. Esse é sempre um período completo que envolve uma espécie de preparação. Então, ele fica 40 dias com eles. Eles estão 40 dias na sua presença. E nesses 40 dias ele não fica calado, só dizendo, eu estou aqui o tempo todo. Lucas enfatiza, Jesus lhes ensinou as coisas relativas ao reino de Deus. Verso 3 ainda. Durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu não sei se tem, até que mensagem tem no YouTube dessa série de exposições, mas nós falamos sobre o reino de Deus em muitas ocasiões no ensino de Jesus. E é interessante nós termos esses ensinos em mente. A natureza do reino de Deus, como o reino de Deus avança no mundo. Existem as parábolas do reino de Deus. E Jesus está trazendo novas instruções, tornando mais claro para ele que o reino de Deus agora está presente no mundo. Ele inaugura o reino de Deus. E como mestre inigualável, então, nosso Senhor aproveitou cada dia para transmitir aos seus mensageiros autorizados, aos apóstolos que ele havia escolhido, as últimas instruções por intermédio do Espírito Santo. Então, o ministério terreno, Lucas diz, foi só o começo da missão messiânica. Mas na continuação dessa missão, após seu sofrimento, Jesus se apresenta vivo aos discípulos. Jesus mostra provas incontestáveis de que é Ele. Jesus lhes ensina as últimas verdades sobre o reino de Deus. Terceiro lugar, Jesus lhes promete o derramamento do Espírito, ou o batismo com o Espírito. Do versículo 4 até o versículo 8, Jesus promete o derramamento do Espírito. Olha o que acontece aqui. E comendo com eles, isso é interessante, porque a palavra comendo aqui não é só um momento. A ideia é que ele se reuniu com eles muitas vezes, almoçando e jantando e conversando com eles. E comendo com eles,
determinou-lhes. Como é que ele promete o derramamento do Espírito? Primeiro, ele ordena que eles não saiam de Jerusalém até receber a promessa do Pai. Veja, nós temos que ter isso em mente em paralelo com o final dos evangelhos, principalmente Mateus. O que Jesus fala lá em Mateus? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é? Indo, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ok? Essa é a ordem de Jesus. Indo por todo mundo, preguem o Evangelho. Mas aqui em Lucas tem um detalhe que só Lucas nos dá. Não saiam por todo mundo antes de receber a promessa do Pai. Não mexam os pés, não se mexam até receber a promessa. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. A que promessa ele se refere? O contexto posterior vai nos dizer. Mas nós podemos citar o que Jesus havia falado em João 14, de 16 a 18. Porque ele se refere à promessa do Pai. Lá em João 14, de 16 a 18, está escrito: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, e estará em vós. Entenda o mistério dessa verdade, Jesus. Vocês conhecem esse Espírito, porque ele habita com vocês, e estará em vocês. Qual é a diferença? Habita com vocês? Espera aí. Se ele habitava, em que sentido ele vai estar? O Espírito habitava com eles, porque o Espírito estava em Cristo. Lembra? O Espírito baixou em forma corpórea como pomba sobre o Filho do Homem. Ao falar a eles, é o Espírito que está falando. Jesus falava pelo poder do Espírito. Em sua humanidade, ele fala cheio do Espírito. E ele está dizendo, ele habita com vocês, mas ele estará em vocês. Ele não estava nos apóstolos agora, como ele estaria depois. Então ele diz, olha, não saiam de Jerusalém, porque tem promessa para se cumprir. Esperem a promessa do Pai. Eu vou rogar ao Pai, e ele vai dar um Consolador. Ele diz, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Jesus está falando em João 14, nos seus sermões de despedida aos discípulos. E os discípulos nessa hora estavam tristes, porque eles não estavam entendendo nada. Mas ele diz, olha, eu vou para junto do Pai. Você leia em casa, João 14 até o 16, você vai ver que ele está, é uma coisa de despedida, e eles estão meio tristes, sentindo o clima do momento. E Jesus diz, olha, não fiquem tristes, porque eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Não mais em seu corpo físico. Ele voltaria no seu espírito, o espírito que procede do Pai e do Filho. Jesus promete cumprir a promessa que foi primeiramente dada por João Batista. Observe, ele liga essa promessa com aquilo que João Batista falou e com o ministério de João Batista, verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que Jesus está prometendo é o batismo com o Espírito Santo. E esse evento, irmãos, não é uma segunda bênção que o crente deve buscar depois da sua conversão. Nós estamos, na verdade, falando de um evento único, que é o derramamento do Espírito e que inaugura a era da igreja. É muito claro que Lucas, se você olhar, ele está se referindo a João. Se você abrir em Lucas capítulo 3, é interessante que lá
quando João fala, ele fala de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz, João 3,16, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando às multidões. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, ao contrário do que dizem alguns comentaristas, não é o mesmo batismo. Porque logo em seguida ele diz assim: a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. No mesmo texto do capítulo 3, ele fala que a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, no verso 9. Então, fogo aqui é juízo. Normalmente na Bíblia, fogo é juízo. E quando você tem a mesma palavra no mesmo contexto, a não ser que haja uma indicação clara, ela significa sempre a mesma coisa. Ele vai batizar aqueles que creem com o Espírito Santo, mas aqueles que o rejeitam com fogo. Ele vai queimá-los no juízo. E isto é tão claro que em Atos não tem a palavra fogo. Por quê? Porque ele está falando com os discípulos, com os que creem. Então, por isso ele diz: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E isso leva os discípulos a pensarem na consumação do reino de Deus. E é interessante porque eles pensam em termos políticos ainda. A gente não é diferente, né? A gente é meio ligadão na política. A gente acha que a gente só vai ser feliz quando mudar o governo, né? Mas a palavra de Deus, os discípulos dizem: será esse? Veja o verso 6. Os discípulos perguntam: Senhor, será este o tempo em que tu restaures o reino a Israel? Eles estão pensando na independência política de Israel. Havia muita convulsão política. Os israelitas nunca aceitaram, os judeus nunca aceitaram o governo de um outro império sobre eles. Havia uma promessa da restauração do tabernáculo caído de Davi. E eles estão interessados: será essa época que o Senhor vai mudar, tirar esses tiranos, né? Tirar esses bandidos do poder? Será que é essa época, Senhor, que vai acontecer? O que é que Jesus responde? Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Presta atenção, igreja, aqui tem uma mensagem política. Não compete a vocês saber. Não compete a vocês ficar tomando a temperatura do momento. Não compete a vocês saber quem vai estar ou quem não vai estar no poder e quando o reino de Deus vai se manifestar de uma maneira substancial, na mudança para um amigo do Evangelho no poder. Não compete a vocês. O que compete a vocês? Vocês receberão um outro poder. Um poder que poder político nenhum poderá impedir. Ele diz: mas recebereis poder. E ele usa uma palavra, queridos, que é a palavra de um poder sobrenatural, de um poder irresistível. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E aqui ele não está dando uma ordem, ele está trazendo uma promessa. No contexto de Mateus, indo por todo mundo pregar o Evangelho, é uma ordem. A ordem está embutida aqui. Mas no contexto de Lucas é uma promessa. Ele está olhando para aqueles pecadores que ainda estão limitados na sua condição, no seu entendimento, que ainda estão pensando em termos temporais, em termos políticos, e ele está dizendo: vocês, isso não compete a vocês, quem manda na história é Deus, mas tem um papel para vocês, e vocês vão executar, e vocês vão ter sucesso, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra, e governo nenhum vai impedir o avanço desse Evangelho. É isso que ele está dizendo.
vocês serão testemunhas. Se você olhar os primeiros 8 capítulos, os apóstolos, mesmo depois da descida do Espírito Santo, não querem sair de Jerusalém. E sabe o que Deus faz? Deus levanta uma perseguição. Deus, sim, o diabo está querendo destruir, mas Deus, ao permitir a perseguição, quer empurrar sua igreja para fora de Jerusalém. Jesus está garantindo, vocês pecadores aqui, vocês vão ser minhas testemunhas. Por quê? Porque vocês vão receber poder do Espírito Santo. Então, qual é o objetivo do poder? Não é para sapatear no fogo. Não é. Não é para fazer estripulias evangélicas. O poder é para ser testemunha de Jesus. Observe o teor da promessa, meus irmãos. Qual é a verdade aqui profunda? Volte para a introdução. Cristo seria exaltado, e da sua posição de exaltação, ele derramaria o Espírito. Então, o que Lucas está mostrando? O Cristo exaltado está prometendo aos seus discípulos que ele continuará agindo no mundo pela obra do Espírito Santo derramado sobre a sua igreja. Desse modo, a igreja é a comunidade que representa a plenitude de Cristo no mundo. Entendeu o título? Como Cristo manifesta a sua plenitude no mundo? Por meio de pecadores como eu e você, empoderados pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é a comunidade por meio da qual Cristo fala e age no mundo. Sobre isso, R.C. Sproul comenta: a missão da igreja, a razão da nossa existência, é dar testemunho do presente reinado e governo de Cristo, que está à mão direita de Deus. Se tentarmos fazê-lo com nosso próprio poder, falharemos. A razão para o derramamento do Espírito não é nos fazer sentir-nos espirituais, não é nos dar êxtase espiritual. É somente assim que podemos fazer o trabalho para o qual Jesus comissionou a igreja. Então, a igreja, meus irmãos, testemunha no poder do Espírito Santo. Como é que Cristo vai continuar? Lucas diz, eu escrevi acerca do que Cristo começou a fazer. E como é que Cristo vai continuar a fazer? A igreja testemunhando no poder do Espírito Santo acerca da vida, morte redentora, ressurreição, ascensão e entronização de Cristo. Ela vai ser o instrumento, o agente do reino de Cristo sobre a terra. Observe outro ponto importante. A obra do Espírito Santo não consiste em chamar a atenção para si mesmo, mas para Cristo. Por que isso é importante? Um dos erros da teologia pentecostal, e aqui falando até mesmo daqueles que consideramos irmãos, é colocar o Espírito como um fim em si mesmo. Eu já tenho a Cristo, mas eu preciso ter o Espírito de um modo especial. E há uma super ênfase no Espírito. É óbvio que o Espírito é Deus, ele merece de nós toda a glória, mas o papel do Espírito nunca foi chamar a atenção para si mesmo. Olha o que o Senhor Jesus, ao ensinar sobre o Espírito, fala em João capítulo 16. João capítulo 16, dos versos 13 em diante. Olha o que diz o Senhor. Porém, quando vier o Espírito da verdade, veja, primeiro, o Espírito Santo não é para chamar a atenção para ele mesmo. O Espírito Santo não desce sobre a igreja para a igreja fazer peripécias sobrenaturais, certo? Nem para sapatear no fogo. Não é para isso. Veja o que diz. Porém, quando vier o Espírito da verdade, diz Jesus, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Veja o verso 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu,
e anunciará isso a vocês. Tudo o que meu Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Qual é o papel do Espírito? Glorificar a Cristo. Cristo está presente por meio do seu Espírito. Então, uma igreja cheia do Espírito, aqui uma lição para nós, uma igreja cheia do Espírito não é a igreja que move no sobrenatural. Não é a igreja que surfa no milagre. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cristocêntrica. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que proclama Cristo, que glorifica a Cristo, cuja vida é centrada no governo, na obra e na glória de Cristo. O maior sinal de que eu sou cheio do Espírito é o quanto a minha vida glorifica a Cristo. Vocês vão ser minhas testemunhas. Esse termo testemunhas, irmãos, é muito importante, tem muito peso aqui. Veja, num processo judicial, quando testemunhas são interrogadas, não lhes cabe externar sua opinião, nem relatar seus pensamentos. Não é isso? Tanto que quando o advogado pergunta, o que é que você acha aí o promotor ou vice-versa? Olha, excelência, não está em jogo aqui o que a testemunha pensa, é o que ela viu, é o que ela ouviu. Esse é o ponto. Não nos cabe externar nossas opiniões, mas dar testemunho dos fatos que presenciamos. É o que eles falam em Atos 4:20, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Testemunha aponta para alguém que teve uma experiência, que vivenciou o fato. Então a testemunha é uma prova, é uma evidência do que aconteceu na realidade. Então quando Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas, Ele está falando não só que a gente ia proclamar, mas que a nossa vida ia se constituir uma prova, uma evidência viva do poder de Cristo. Porque vidas transformadas testemunham o poder de Cristo. Este é o ponto. Então, as testemunhas são provas e evidências do que aconteceu na realidade. E isso fala do aspecto experiencial da nossa fé. Por último, a palavra traduzida por testemunha é a palavra grega mártir. Você conhece essa palavra? Nós temos a palavra em português. O que é um mártir? É alguém que morre por uma causa. A testemunha é alguém que está disposta a morrer para dar o seu testemunho, a morrer pela verdade. Então nós temos a quarta cena. Jesus é assunto ao céu. Eu prometo ser mais breve aqui, porque nós exploramos bastante a ascensão de Jesus. Mas só queria lembrar dois fatos aqui. Verso 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ao dizer que ele foi elevado à vista dos discípulos, porque Jesus diz, vocês vão ser testemunhas. A menção à nuvem, você lembra de quem veio de manhã? Lembra? Moisés sobe no monte, e a nuvem, a Shekinah, o envolve. Ele desaparece na nuvem, que é a habitação de Deus. Agora, o Filho exaltado é envolvido por uma nuvem. A nuvem remete à glória de Deus. Então, eles estão sendo testemunhas da exaltação de Cristo. E a exaltação de Cristo é um prelúdio da sua volta. Veja aí no verso 10. Eles veem Jesus sumindo entre as nuvens, e dois varões vestidos de branco. É interessante que Lucas se preocupa com duas testemunhas sempre, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Dois varões aparecem ao lado dos discípulos e dizem, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Vocês estão vendo esse Jesus que foi assunto ou elevado ao céu?
desse mesmo jeito, Ele virá. Então a exaltação de Cristo é uma garantia da sua volta. Do jeito que vocês estão olhando aí, Ele vai voltar em glória para buscar. Veja, Lucas resume todo o evangelho nesse prólogo. Jesus padeceu, Jesus ensinou muitas coisas, fez muitas coisas. Jesus padeceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou vivo, Jesus foi elevado aos céus e Jesus vai voltar. Todo o evangelho está aí. E vocês são testemunhas desse evangelho. E no epílogo, então, queridos, você tem a igreja. Não é sem razão que, conforme a narrativa de Lucas no evangelho, que eles, o adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de júbilo, em Lucas 24, 52. Eles são tomados de júbilo. Eles não estão com saudade de Jesus. Eles não estão tristes. Jesus foi embora. Não, porque Jesus diz, eu vou derramar o Espírito. Eu estarei com vocês todos os dias. E eu estarei na pessoa do Espírito. E dessa posição, eu vou continuar agindo. Só que vocês agora serão os agentes desse reino. E vocês vão espalhar o reino por todas as nações. Então o que a igreja faz? Obedece. Veja versos 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada do sábado. Ali entraram, subiram para o cenáculo, e ele cita todos os apóstolos, os 11 pelo menos, não tinha aí mais Judas Iscariotes. E todos estes, como é que a igreja espera a promessa? Eles perseveravam unânimes em oração. Em oração. Oração unânime e perseverante, esperando na promessa. Não vamos sair daqui. E conforme Lucas, o evangelho, diz que estavam sempre no templo louvando a Deus, porque Atos mostra o que aconteceu logo depois. Mas eles ainda esperaram 10 dias para a descida do Espírito Santo. Eles não sabiam quantos dias seriam. Jesus passou 40 dias com ele, o Espírito Santo cai no dia de Pentecostes, é 50 dias depois da Páscoa, né? Então, ainda teria 10 dias. Nesses 10 dias, eles estavam no templo louvando a Deus, esperando na promessa e orando e buscando ao Senhor. Queridos, eu quero concluir voltando à questão teológica, doutrinária que nós começamos no início, que é muito importante. Veja, Jesus aqui conclui o seu ministério na terra, o seu ministério terreno, e inaugura o seu ministério celestial. O que isso deve nos levar a concluir, queridos? Lembra? Outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Tudo isso nos leva a concluir, preste atenção nisso, que Cristo, em sua posição exaltada à destra do Pai, nos proporciona uma experiência das bênçãos salvíficas muito mais rica do que nos seus dias de humilhação na terra. Cristo, em sua posição exaltada, proporciona à sua igreja uma riqueza das bênçãos salvíficas maior do que a riqueza das bênçãos que ele proporcionou nos seus dias terrenos. É por isso que, meus irmãos, é insensatez da nossa parte a gente dizer, mas eu queria estar lá. Eu queria estar lá quando Jesus alimentou os 5.000. Eu queria estar lá quando Jesus ressuscitou Lázaro. Eu queria estar lá quando Jesus andou por sobre as águas. Não, meus irmãos. O Espírito Santo habita em nós. Quem vive em Cristo já esteve lá várias vezes. Porque o Espírito nos dá uma experiência muito superior, porque Cristo está exaltado à destra de Deus. Nós vivemos uma realidade espiritual superior
a velha aliança e a experiência dos discípulos nos dias terrenos de Jesus. Trata-se, portanto, não é que Cristo, nós precisamos entender isso, Cristo continua ativo, mas agora Ele traz uma ministração mais abundante da mesma graça salvadora ministrada desde a velha aliança. O problema é que nós queremos ver. E a glória da aliança, à medida que ela vai avançando, a glória externa das coisas vai diminuindo. Mas a glória permanente, ela é interna, ela é de dentro para fora. E sim, um dia ela será externa também. Entenda isso. Então, é exatamente nesta perspectiva que aquele que crê em Cristo fará maiores obras do que ele fez enquanto na terra. Não porque qualquer de nós possa, sob qualquer hipótese, ser mais virtuoso ou mais poderoso em palavras e obras do que Jesus foi em seus dias terrenos. Mas no sentido de que Ele mesmo, Jesus, em sua posição exaltada à destra de Deus, realiza maravilhas maiores por meio da sua igreja. E o que é que a igreja faz que pode ser considerado maiores obras? Não é andar sobre as águas. Você sabe qual é o maior milagre que acontece no mundo? É um coração endurecido como o meu e o seu, dizer sim para o Evangelho. É a ressurreição espiritual, é a regeneração. Que maravilha, mais espantosa do que o coração de pedra dar um lugar a um coração de carne. Pode acontecer. E nesse sentido, observe, conforme Atos 1,15, Jesus deixou uma congregação do tamanho da nossa, 120 pessoas. Porém, o que o Cristo exaltado fez, o que o Cristo, entenda, não é entre Pedro e Jesus. É entre Cristo em seu estado de humilhação e Cristo exaltado à destra de Deus. Cristo em seu estado de humilhação deixou 120 pessoas, mas o que o Cristo exaltado fez, em Atos 2,41, Pedro, cheio do Espírito de Cristo, prega o Evangelho, levando à conversão quase 3.000 pessoas. Outras coisas maiores fará. Pedro havia ressaltado na conclusão da sua mensagem que o Cristo exaltado à destra de Deus é que havia derramado o Espírito Santo para continuar seu ministério de expansão no reino. Abre em Atos, já estamos terminando. 2. Veja na conclusão do seu sermão no Pentecostes. Esse é o entendimento de Pedro. É Cristo quem está ali, por meio do seu Espírito. Ele diz: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, e sereis minhas testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. É Cristo quem está aqui. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O Cristo exaltado está no mundo em plenitude, na sua igreja, pela ação do Espírito Santo derramado. Esta verdade, meus irmãos, é explicitamente ensinada por Paulo em Efésios 1, quando, do verso 19 em diante, ele ora para que conheçamos qual a suprema grandeza do poder de Deus, segundo a eficácia da força do seu poder,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. E ele conclui dizendo: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu o Cristo exaltado a quem, igreja? Ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude de Cristo no mundo se manifesta na igreja. É nesta perspectiva que Calvino disse que a tarefa da igreja visível, tornar visível o reino invisível de Cristo, para manifestar às pessoas como seria uma comunidade governada por Jesus. Nós somos chamados, meus irmãos, a dar testemunho de um reinado baseado em justiça, verdade, misericórdia e amor. Eu fecho esta reflexão, primeiro, trazendo duas ou três verdades muito básicas para nós. O que isso tudo implica para nós? Primeiro, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja centrada em Cristo. É uma igreja onde Cristo é glorificado, onde Cristo é anunciado. Esta é a manifestação mais clara, mais pujante, mais inegável da plenitude do Espírito Santo. Não é uma igreja que move no sobrenatural, mas é uma igreja que testemunha com poder do ministério de Jesus. Segunda implicação, veja, você não pode amar a Cristo e não ter compromisso com a igreja. Se a plenitude de Cristo no mundo é a igreja, se o Cristo exaltado continua o seu ministério por meio da igreja, não existe crente fora da igreja. Então, se você não tem compromisso com a igreja do Senhor, você precisa reavaliar a sua fé. Se você é apenas um assistente, alguém que vem assistir ao culto, mas não tem envolvimento, não tem ministério, não de fato se envolve, você não entendeu quem é Cristo. Isso aqui mostra a glória da igreja. A glória de Cristo está refletida na igreja. Então, é um contrassenso eu dizer que eu amo a Cristo, mas não amar a igreja. Porque a plenitude de Cristo no mundo, ela se manifesta na igreja. Ela não se manifesta fora da igreja. Cristo pode manifestar-se fora da igreja quanto às questões da criação. Mas Cristo só se torna visível de maneira salvífica no mundo por meio da igreja. Eis a importância, irmãos, de nós sermos igreja, de nós estarmos juntos, de você se agregar à igreja, a uma igreja local que seja bíblica, cristocêntrica. A igreja é a plenitude de Cristo no mundo. E isso deve me levar a valorizar a comunhão dos santos. Que o Senhor Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra ao nosso coração. Tu és bem-vindo aqui.